Eu sou o Marcos, sou professor da Rede Municipal de Florianópolis e atualmente também faço parte do Sintrazen. O pessoal me chama lá como Canguru. Queria só contribuir, primeiro, agradecer o convite, né? O Sinseg nos encaminhou o convite, a gente dialogou na direção para participar mesmo. A gente vive um momento e nós temos um entendimento em que a gente precisa realmente acumular forças no conjunto da classe, e isso significa avançar em informações como essa, né? E aí, nesse sentido também agradecer os companheiros, parabéns pela iniciativa, acho que isso é bem importante. E da capital, infelizmente, eu não trago muito boas notícias, né? Além, só trazer alguns elementos para dialogar com o Daniel, na limpeza, né, pública de Florianópolis, a nossa companheirada da CONCAP, para a gente entender melhor essa situação, nós tivemos uma greve em janeiro de 2021, que na prática ela foi inclusive planejada para ser suportada em dezembro de 2020 pelo próprio prefeito, que sem mudar lei nenhuma, ele fez um acordo com a Amazon Forte na época, que era a empresa, que começou a recrutar gari e motorista no dia 20 de dezembro de 2020. E aí, em janeiro de 2021, ele entra com um projeto de lei em regime de urgência, convoca a Câmara de Vereadores, aprova uma lei que ataca todos os direitos dos trabalhadores da CONCAP, que por ser historicamente uma empresa pública, mesmo tendo virado uma autarquia, os trabalhadores são sedentistas, né, não são estatutários, e aí a partir desse ataque já estava na boca já a empresa para assumir caráter de emergência, né? Então nós, e aí com muita ousadia, porque foi um ano muito difícil, nós estávamos ali na prévia do que em seguida viria, né, em janeiro de 2021, do que viria, que era já o período da pandemia, e a forma como aconteceu o processo ali foi os trabalhadores, ainda que com, na época, os 4 vereadores de oposição ali, do PT e do PSOL, que bravamente estiveram frente a frente conosco, mas além disso, a opinião pública, ela só começou a tomar, digamos assim, uma posição mais geral na medida em que o lixo acumulou na porta da casa e os trabalhadores, panfletagem e tal, né, meio a uma enchente que devastou a cidade ali na metade de janeiro e tal, naquele processo todo começaram a tomar posição e cobrar, mas efetivamente a luta foi só dos trabalhadores, inclusive só dos trabalhadores da CONCAP, né? Uma vanguarda muito pequena dos demais servidores municipais ajudou nesse processo, participou, mas efetivamente foi só da CONCAP. E só em dezembro de 2022, portanto, aí, um bom tempo depois, é que veio a Operação Mensageiro, que deflagrou algo que nós já denunciamos naquela primeira greve, denunciamos na segunda, peço desculpa pelo tempinho, só para concluir, e que hoje, passados aí 5 anos desse processo, nós agora de fato estamos finalizando um processo para abertura de um concurso público e aí sim a retomada, né, das áreas do norte do continente que começaram a ter alguns caminhões da CONCAP, mas ainda está toda terceirizada lá porque nós não temos nem mais efetivo que o último efetivo de 2012. A realidade é essa, companheiros, para concluir, não tomar mais o tempo, as formas de luta precisam ser atualizadas e a gente entender que o neoliberalismo tão forte que avança na privatização, em Florianópolis ele tem outra característica, a característica do neofascismo, e a prova disso é uma demissão em massa dentro de um processo constitucional de greve que aconteceu agora e que a gente, inclusive, com isso eu finalizo, também estamos fazendo uma campanha de arrecadação solidária. Quem puder estar nas nossas redes sociais ali, nós tivemos 216 trabalhadores demitidos numa greve que foi uma das maiores da nossa história, a gente fez quase 10 mil pessoas na rua aí, durante o processo de greve, e mesmo assim não conseguimos reverter o autoritarismo do atual prefeito, né, que tem uma política do ICE, que é contra o migrante, que ataca o higienismo, inclusive dentro da escola, que está demitindo sem avaliação, né, com um ato discricionário. Não é mais só a característica de um processo de sucatear para privatizar. A característica desse prefeito que lá está é de destruir o serviço. É diferente.
Percebam isso, e isso é importante para a gente salientar em seminários como esse, a gente qualificar as nossas formas de resistência. Obrigado. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou secretária de Política LGBT da nossa Confederação dos Trabalhadores Municipais do Brasil. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas também dizer que eu sou professora de Educação Infantil no município de Curitiba e que a gente vem num processo de desmonte também. Nós temos 9 UPAs em Curitiba, das quais 4 já estão na mão da FEAS, que era a FEAS antigamente e que só podia entrar na privatização das UPAs. Mas numa estratégia, eles botaram mais uma letrinha, ela virou FEAES e agora está nas unidades básicas, nas unidades estratégicas da família. Nós temos vários em Curitiba que não tem mais nenhum servidor. E também já existe um projeto de lei na Câmara de Vereadores para a militarização das escolas e centros de educação infantil. São os sindicatos que estão segurando, até quando a gente não sabe. Então a gente vem, né, de todo esse enfrentamento. E a minha pergunta para o Daniel é sobre assim, essa relação direta, né, entre a qualidade do serviço para a população que ela recebe, a precarização desse trabalho dos servidores públicos. Qual que vai ser a nossa estratégia para quebrar essa narrativa de que o servidor é o vilão? E se eu puder fazer mais uma pergunta, eu fui vice-presidente do Conselho Municipal do Fundeb, lá em Curitiba. E aí a minha pergunta é, como garantir que o controle social que nós exercemos no Conselho do Fundeb, no Conselho de Saúde, nos Conselhos de Assistência, que ela não seja esvaziada pelo modelo da gestão privada, porque ela muitas vezes vai dificultar a transparência e a fiscalização do serviço público, né, do dinheiro público. Obrigada, Laís, por economizar o nosso tempo. E a próxima, depois do Victor, é a Chica, do Conselho Local de Saúde. Boa noite, pessoal. Eu sou Victor Hugo, sou independente hoje, estou na iniciativa privada. E minha pergunta vai muito em direção ao finalzinho ali da fala do Dani, que é como a gente, que estratégia na tua posição a gente deveria adotar para evitar o corporativismo nas lutas, né? Porque nem sempre a gente vai ter uma luta comum, quem está na luta sabe, a gente vai ganhando as pessoas conforme vai avançando na luta, e as OS elas vêm com as palavras mais bonitas possíveis, da eficiência, isonomia, da dita reputação ilibada, sem corrupção, e às vezes apontando os problemas reais do dia a dia dos atendimentos que acontecem, né? E é muito importante momentos como esse de formação para a gente apontar a completa fraude desses argumentos e desse discurso da iniciativa privada, né? E que diretamente arrebenta com os serviços e com os trabalhadores envolvidos nessa atuação. Mas seria questionar quem serve a cidade, né? A quem deve servir os hospitais públicos, a quem deve servir o transporte público, a alimentação das crianças das escolas, que aqui em Joinville, inclusive, foi terceirizado na gestão Adriano. Então, a cidade deveria servir aos grupos privados ou para nós? Seria um caminho para a gente responder essas angústias dos trabalhadores que não começam na luta, muitas vezes, pela busca pela revolução, pelo socialismo, mas sim só por melhores condições, por melhor transporte, melhor educação para os seus filhos, ver outros caminhos, como a gente busca esse encadeamento das categorias em classe, né? Era isso. Obrigada por responder o nosso tempo. Depois da Chica, é a Fran do Simpred. Boa noite a todos. É muito importante a nossa participação nas lutas. Eu já venho desde o ano de 91 que eu iniciei as minhas lutas na militância. Eu já era servidora pública e a gente teve uma greve de 41 dias. Então, dali para cá, eu comecei a entrei na associação, depois eu fui lutando e eu não vejo outra saída se a gente não lutar. Como hoje eu estou na associação como presidente
e presidente do Conselho Local de Saúde. E faço parte do Conselho Municipal. Então a gente conhece bastante essas lutas aí. Por exemplo, na rede municipal de ensino, o meu irmão trabalha no CAIP como guarda. Quando foi terceirizado as merendeiras, as que estavam lá, elas ficavam sentadas porque elas não tinham o que fazer, porque elas não podiam fazer mais nada porque estava terceirizado. Então aí é dinheiro jogado fora, umas concursadas, sem fazer nada, para terceirizar o restante. Na saúde também. A gente tem enfrentado lá no posto de saúde, a gente tem os administrativos, e um administrativo, ele ganha na base de R$ 1.200, enquanto a prefeitura paga 3 e pouco para terceirizada, por esse servidor. A cada semana, ou às vezes o administrativo entra no dia, no outro dia ele já sai. Aí é um problema muito sério. E a gente também vem lutando contra a privatização, lá no Conselho Municipal. Então isso aí é uma luta muito grande e eu fico muito triste porque a gente paga tantos impostos e para quê? Para servir ao capitalismo. E a gente também tem uma luta muito grande, uma luta que me orgulha muito, foi o tempo das fábricas de cocar. Então eu não posso esquecer, hoje tem lá os encartes dessa época, então o ser humano nasceu para isso, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer, porque é igual àquela frase que o Moacir deixou lá. E outra frase que nós temos lá na associação. E outra situação outra frase assim, que é uma do filósofo, que diz assim, quem não como é que é? Não se movimenta, não sente as correntes. Não, mas é outra. Essa aí também. Mas tem uma outra que fala assim, ó. Quem não vive para servir, não serve para viver. Boa! E depois o D'Artagnan se sente. Boa noite, eu sou Francine, sou lá do Sintraeg, sou trabalhadora lá da Água de Joinville e também sou militante da OCI. Ontem mesmo a gente estava numa reunião com algumas pessoas, alguns camaradas estão aqui no seminário, inclusive, a gente falava sobre a CIPA, né? E recontando um pouco da história do que foi aquilo ali dos trabalhadores e dizendo quando a gente às vezes vive a história, a gente não tem noção do tamanho do que a gente está vivendo e da importância que aquilo tem na história, né? O Edinho falou, o Daniel também falou várias vezes ali sobre a questão da água de Joinville e o movimento que a gente fez ano passado e o tamanho da importância, que às vezes até a gente não tem noção do que significa aquilo e do exemplo que pode ser, né? E a importância que foi a gente se dirigir para a comunidade, para os trabalhadores e não necessariamente para o parlamento, né? E a mobilização por meio dos métodos históricos de luta. E essa é a fórmula, eu imagino, né, que tenho certeza no final desse seminário hoje, os encaminhamentos práticos, né, de mobilização dos trabalhadores e da população que a gente vai tirar. E eu acho que a importância do comprometimento, né, que tem várias pessoas que são de outras entidades, inclusive, né, e alguém até perguntou aqui o que a gente vai fazer, né, no final. Né, então, os encaminhamentos práticos que a gente tirar, a importância dessa frente única, né, e da gente pegar firme e fazer essa mobilização, porque são esses métodos históricos, é a única forma, né, como o Daniel bem falou, nesse sistema, a gente não tem outra forma, senão a gente se colocar em luta. A CAGE, né, a Água de Joinville, que é o exemplo que a gente tem ali diário, né, de luta, ela é uma empresa que é um patrimônio muito importante, não só dos trabalhadores da empresa, mas de toda a cidade, né? Ela é uma empresa rica, uma empresa que fornece uma água de qualidade, que faz um tratamento de esgoto de qualidade, mas ela tem muitos problemas que a população reclama,
né? Desde não atender o telefone até de não fechar um buraco na rua, e o nome disso é terceirização, né? Então, se você liga para a Água Joinville e não atende o telefone, o nome daquilo ali é o modelo que foi escolhido, que é terceirização. Se um buraco na rua não é fechado, se um vazamento fica vazando muito tempo, o nome disso, o modelo é a terceirização. Isso acontece na prefeitura também. E isso deixa a empresa e os trabalhadores mal falados. Mas hoje na Água Joinville tem pelo menos 3 vezes, se não me engano mais até, trabalhadores terceirizados do que contratados diretos. E trabalhadores que recebem muito menos, que inclusive está permitido ser PJ, com nenhum direito, trabalhando por hora, em casa, com seu próprio equipamento, são as pessoas que hoje estão atendendo o telefone quando você liga para a Companhia Água Joinville, que não tem treinamento nenhum, né, para explicar o que está acontecendo quando você liga para lá. E como bem explicou o Daniel, os únicos que são beneficiados por esse modelo são os capitalistas, são os empresários dessas empresas privadas, porque eles estão disputando essa taxa de lucro, né, o lucro no meio da crise econômica do capitalismo. E não tem outro jeito, senão a gente se organizar. Nós que somos a maior parte da sociedade e a parte que movimenta essa sociedade. Então, acho que fica, né, o convite para a gente se mobilizar com as ações que esse seminário vai tirar, de a gente ampliar isso nacionalmente, de a gente se organizar nos nossos sindicatos, mas mais do que isso. A gente costuma falar isso em todas as oportunidades, né, como sindicalista, como militante comunista, de que a gente precisa elevar a nossa luta para além da luta sindical, da luta diária, do dia a dia, e começar a questionar essa sociedade, que foi o que o Daniel mostrou em números ali. Dentro desse sistema não vai ter outra forma, a gente não vai descansar do jeito que a gente merece, né? Do jeito que nossos filhos merecem. A gente vai precisar lutar todos os dias, e por isso eu queria só deixar o convite também para vocês conhecerem ali embaixo de uma banca, né, cheio de livro, tem um jornal, tem uma revista ali que fala inclusive sobre as fábricas ocupadas, sobre a Venezuela, sobre várias histórias de luta da classe trabalhadora, e conhecer, além de militar no sindicato e nessas atividades que a gente vai tirar, conhecer uma organização política que disputa a mudança de sociedade, né? E fica o convite para vocês entrarem na ACI, tá bom? Boa noite, eu sou o D'Artagnan, diretor do SINSEG, militante da OCI. Vou falar um pouquinho sobre a nossa conjuntura de previdência aqui em Joinville. Hoje a gente tem um pouco mais de 11 mil servidores ativos de carreira, contribuindo para o Instituto, e quase 5.500 servidores entre aposentados e pensionistas. Então a nossa conta é de 2 ativos para 1 inativo. E a gente vê esse avanço aí das terceirizações, tentativa de privatizações. Nós temos hoje 16 CIs e 11 escolas sendo construídas com dinheiro do povo e sendo entregues aí para empresas privadas administrarem. A gente sabe que poderia estar abrindo concursos, né, para preencher todas essas unidades, manter a saúde do nosso instituto, a longevidade dele. A gente passou por uma reforma em 2021, onde onerou aí cada servidor em 3% a mais. A gente contribuía com 11, hoje contribui com 14. A situação estadual, a gente observa, os aposentados voltaram a contribuir, gente. Então a gente não precisa de reformas, o que a gente precisa é de concurso público, tem caixa, tem limite prudencial para a gente manter um efetivo alto, diminuir esse número de contratações, deixar só para urgências mesmo, que é o correto, né? Deveria ser a regra, e a gente precisa combater. Forma de combater a gente sabe, tem método, organizar categorias, se mobilizar. A gente fez ano passado junto ao Sintraeg, junto à população, conseguiu frear aí a questão da privatização da Águas. A gente mostrou que pode, a história mostra que a gente sempre pôde através da luta, né? Então fica aqui o convite, servidores municipais de Joinville, quem ainda não está afiliado, filie-se ao SINSEG, vá para o seu local de trabalho, convença os colegas que ainda não estão filiados, porque é fortalecendo o nosso sindicato e organizando a categoria que nós vamos vencer as batalhas que estão aí e as que virão pela frente. A luta nos chama.
uma saga para chegar aqui hoje, tinha que sair 3 horas da tarde lá, cheguei aqui ainda atrasado, já apavorado. Cheguei aqui para minha surpresa, chover em Joinville, né, gente? Quase não chove. Mas então, agora falando sobre o assunto mais importante que me trouxe aqui, é sobre essa tentativa de passagem para o estado aí do Hospital São José, né? Que é um hospital de excelência aqui da região, um hospital que tão bem serve a população. E que essa passada para passar para o OS é uma experiência que a gente já teve muito no estado. E o OS é sinônimo de corrupção, o OS é sinônimo de precarização do trabalho, de assédio moral contra o trabalhador, de baixos salários e, consequentemente, um atendimento péssimo para a população. Eu acho que esse diálogo a gente tem que ter muito forte com a população, falando a privatização da saúde pública é igual à morte, porque o OS cumpre contrato. Acabou ali o dinheirinho que tem no mês lá, eles fecham as portas. É isso, e a população morre na porta dos hospitais. É isso que o OS faz. Então a gente tem que atentar a população, chamar a população para essa luta. Eu acho que o importante momento é esse. A gente tem um governo estadual que está muito nessa sanha de privatizar. Já temos 5 hospitais que a parte de imagem já estão sob estudos para ser privatizado, e 2 hospitais grandes do nosso estado, que é o Valdomiro Colauti e o Hospital Regional de São José, já estão também com estudos para privatização. Essa privatização só não está acontecendo ainda mais forte, porque o Sindsaúde, já desde 2007, entrou com uma ação para que seja feita concurso público. Nós ganhamos essa ação, por isso que ele fez concurso público para o estado esse ano, que ele está louvando aí, que chamou 900 pessoas, quando ele deveria chamar 6.500 pessoas. Então, dia 29/6, nós temos mais uma audiência no TRT para pressionar o governo e que o promotor e a desembargadora convocaram o governo para apresentar um cronograma de novas chamadas e de novo concurso público para a saúde pública do estado. Então, acho que é um importante momento a gente unir forças, estar lá na frente do TRT para forçar o estado a cumprir a decisão judicial de contratar funcionários efetivos, porque a saúde pública se constrói a longo prazo. A gente consegue um bom atendimento porque a gente tem uma equipe a longo prazo que monta protocolos e consegue um melhor atendimento. Quando você tem a precarização da saúde pública e terceirização, a rotatividade é muito grande, e isso prejudica muito o atendimento à população, principalmente na alta e média complexidade. Então eu acho que a gente tem que avançar muito nesse propósito. E segundo dizer, eu tinha tanta coisa para falar sobre a tua exposição, mas o tempo é muito curto, só passando, que eu acho que realmente a política representativa burguesa nunca vai nos levar à revolução. Contudo, é um jogo que nós estamos jogando no momento. E esse ano é um ano de eleição. Quando a gente pensa que um nome só não muda, a gente tem que pensar o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa em 2016, que depois vieram reformas como a trabalhista, como a previdenciária, como a lei das terceirizações. Então, querendo ou não querendo, a luta política no voto, em indicar candidatos que defendam o serviço público, tem que ser feita também pelos sindicatos, porque senão, se eles tomarem conta, a senha vai ser muito maior e a gente segurar vai ser muito pior. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar participando desse seminário. Parabéns a toda a direção do SINSERG. Eles sabem o quanto eu sou fã e podendo a gente sempre estar participando para somar na luta. Então, eu sou a Luciana, estou na presidência do SINSEP, que é o Sindicato dos Servidores de Jaraguá do Sul e região. Vou fazer um relato breve de 3 exemplos que a gente está vivendo na nossa região em relação à terceirização, que não é legal, tanto quanto a privatização. No município de Jaraguá do Sul, no ano passado, foi uma luta. Os nossos trabalhadores terceirizados da Prefeitura de Jaraguá ficaram mais de 60 dias sem receber salário. Graças ao sindicato que os representa, o Sindascom e o SINSEP, junto na luta a favor desses trabalhadores que estavam sem salários, a gente conseguiu reverter, na verdade, judicialmente. Depois, o município de Corupá foi encaminhado pela Prefeitura um projeto para extinguir 2 cargos de auxiliar de serviços gerais e de vigilantes.
e graças à nossa mobilização do sindicato, dos servidores que pegaram junto com o sindicato, que isso é muito importante, e a população, fizemos uma mobilização na Câmara e revertemos, o prefeito retirou o projeto. E também, para finalizar os exemplos, assim bem resumidamente, no nosso município de Guaramirim tem o Hospital Santo Antônio, que também é um pouco, uma parte é terceirizado, temos trabalhadores profissionais da saúde terceirizados e também temos servidores concursados lá. Então, existe um conflito muito grande, porque são regimes diferentes, são carreiras diferentes. Na verdade, o servidor é que tem plano de carreira, isso causa uma certa situação constrangedora aos trabalhadores terceirizados. E agora, por último, estamos numa luta, tá? Para que seja construído um banheiro na área de convivência que fica fora do hospital. O diretor lá é o ex-secretário de saúde daqui da prefeitura de Joinville, e isso está virando uma luta de meses para que esse banheiro para os trabalhadores e para os servidores, na hora do seu intervalo, usarem próximo à área de convivência, que é fora do hospital. E agora recebemos uma demanda triste, que o corredor, que tem um toldo, foi retirado o toldo e eles têm que se deslocar da área de convivência para o hospital na chuva, ou com o seu guarda-chuva se tiver. Então, assim, não é legal. Privatização, terceirização não é legal, e precisamos juntos com a população, não só com a direção, não só com os servidores, lutar contra isso. É uma precarização muito grande no serviço público. Nós temos que lutar por esse serviço público maravilhoso que temos no nosso país. Então, o lema da nossa direção do SINCEP é: se é importante para você, é uma luta nossa, e juntos somos mais fortes. SINCEG, gostaria de agradecer a presença da nossa presidente da FETRAN aqui, que nos apoia em todas as lutas, e aos nossos palestrantes, ao Daniel, a todos vocês que falaram aqui, e contem com o SINCEG para que juntos a gente torne essa luta muito grande, tá bom? Boa noite a todos, eu sou o Érico, sou técnico de enfermagem na prefeitura desde 2013 e eu sei bem do que a Luciana está falando, porque lá no Hospital São José, agora com esse desmonte do serviço de alimentação lá, a gente está numa batalha de meses, para conseguir uma geladeira lá, para os servidores poderem guardar a sua alimentação de uma forma adequada, Quem é de lá sabe do que eu estou falando. Você traz a sua marmita, porque a comida do hospital é intragável, só os pacientes são obrigados a terceirizado. E é terceirizado, serviço terceirizado, que já teve vários problemas aí, foi alvo até de denúncias aqui do SINCEG. Mas eu gostaria de contribuir justamente para o debate nesse sentido do avanço da terceirização na saúde. A gente está, como trouxe a Chica também, está avançando em um processo de terceirização que está bem fatiando a saúde, fatiando por cargos, fatiando por setores, para entregar para a iniciativa privada com menos força de oposição que nós possamos fazer. E, inclusive, eu queria trazer um exemplo bem concreto, bem triste, inclusive, do que está acontecendo lá no hospital, que é a terceirização do serviço de oncologia, de quimioterapia aqui em Joinville. A gente acompanhou esse processo agora, desde que a gente entrou aqui na direção do sindicato, e é uma situação assim alarmante, gente, bem complicada, porque o pessoal que está fazendo aí tratamento quimioterápico, principalmente, está passando ali no centro Erasto Gertner, que foi a empresa que assumiu aí esse serviço de quimioterapia, da medicação quimioterápica, a aplicação dessas medicações nas pessoas que têm câncer. E o que a gente acompanhou aí através de denúncias, de relatos de pessoas que usam esse serviço? Falta de material, falta de bomba de infusão. Quem é da enfermagem sabe que para uma medicação quimioterápica, uma bomba de infusão é o básico, assim, que é o que controla a velocidade, a quantidade de medicação de uma forma mais adequada. Então não tem bombas de infusão, não tem cadeiras, ou seja, uma pessoa faz a quimioterapia, já tem que levantar para outra pessoa poder ocupar aquela cadeira, ocupar aquele lugar.
Enquanto isso, né, Mara, os colegas aí daquele sindicato que a gente está sempre lá fazendo visitas no hospital, muitas vezes a gente foi lá no setor de quimioterapia que existe lá dentro do Hospital São José e estava vazio, nenhuma cadeira ocupada, e não foi uma vez. Acho que essa última visita que eu fui agora, foi a primeira vez que eu vi paciente lá dentro. Então, assim, é uma situação, como a Chica trouxe, né? Está pagando 2 vezes o mesmo serviço, 3 até, né? Porque o coitado do terceirizado, o trabalhador terceirizado, ele não ganha nem metade do valor que está em contrato, às vezes. É o que acontece com os recepcionistas agora, né? Eles estão lá ganhando, bem dizer, um salário mínimo e o valor de contrato é muito superior a isso, né? E a gente vê isso também afeta tanto a população quanto nós servidores, porque quando o terceirizado não faz o seu trabalho, quem tem que assumir, como acontece no PA, quando falta um recepcionista lá, quem tem que ir, a equipe da enfermagem lá para a mesa, largar o seu serviço, sua medicação, sua assistência dos pacientes lá, e lá para uma mesa de recepção, fazer uma atribuição que não é sua. Quando falta a cozinheira lá no hospital, quem teve que assumir foram as copeiras lá do Hospital São José, que inclusive trabalhando, fazendo hora extra, saindo do seu serviço para ir lá cobrir. Então, assim, gente, como os colegas aqui já colocaram, a terceirização faz muito mal para a saúde, tanto dos trabalhadores quanto da população, e os serviços não são entregues, né? A gente sabe que o processo está cada vez mais profundo de terceirizar e privatizar, e a única saída que nós temos é nos organizar. Então, pegar essa indignação de tudo que nós estamos ouvindo aqui, né? E levar aí para os nossos locais de trabalho, para os locais que a gente atua, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, e trazer mais pessoas para essa luta, né? Que vai ser a única saída, vai ser a gente se organizar e fazer uma batalha bem forte para conseguir combater todo essa exploração e essa apropriação do nosso suor, né? Do nosso trabalho. Muito obrigado. Do bairro da Margarida. Seu Reinaldo. Boa noite a todos, a todas aqui presentes. É muito bom ver que hoje nós tivemos rostos diferentes aqui presentes nessa reunião. E eu não poderia deixar de falar com vocês. Sou professor da rede municipal, meu nome é Márcio e já fui diretor aqui do SINSEG na gestão passada. E observando o que foi dito aqui anteriormente pelo palestrante, observa-se uma ênfase bastante em dizer que no governo Lula ocorreu lá atrás a liberação das PPPs que abriu as portas para tudo isso que a gente tem aqui hoje. Mas se esquece de citar o momento em que o Paulo Guedes falou que ia colocar uma granada no bolso, né, do servidor público, né, no bolso do inimigo, né, não cito o servidor público, cito o inimigo, que depois fazendo uma referência aquele corte, o congelamento do salário dos servidores no período ali que a gente vivenciou e sentimos isso na pele. Nós não demos ênfase ao governo Michel Temer também, que também atacou nós servidores, que foi lá, fez essa reforma da Previdência, da reforma trabalhista, né? E posteriormente a reforma previdenciária aí, que está trazendo para nós um desgaste muito grande nos nossos locais de trabalho, ou seja, pela precarização, né, do trabalho em si, pelo assédio moral que se faz por cima da gente. E quando se libera a terceirização para os serviços fins, né, libera o que? O assédio moral por cima do servidor, porque o objetivo é desestimular o servidor e aí sim apresentar como opção a população, né, porque ao longo do tempo já criminalizaram, né, a gente através das mídias, dizendo que o servidor público é vadio, que não presta um bom serviço e tal. Trouxeram isso há anos, a gente escuta esse assunto, né? E aí parece que isso se torna quase que uma verdade quando alguém acaba tendo, eu diria assim, um surto, alguma coisa no ambiente de trabalho devido a essa sobrecarga, e aí carregam um caso lá de 1000 como sendo uma verdade absoluta e trazendo um prejuízo grande para nós e para as nossas carreiras. Pessoal, nós precisamos sim pontuar todos e principalmente entender que não é um governo somente na figura de um presidente que está carregando esse fardo para cima de nós.
Os deputados, os senadores da República precisam ser responsabilizados junto. Então vamos citar quem são, na grande maioria, os membros que editam as leis e que forçam muitas das vezes o governo a aceitar essas propostas que destroem o serviço público. Eu sou um membro recente de cliente, não sou cliente, mas eu fui um paciente do SUS agora, passei por 2 procedimentos cirúrgicos recentes, fui muito bem atendido pelos servidores no Hospital Regional aqui de Joinville, mas tive o atendimento porque tive que recorrer à ouvidoria. Quando você documenta aquilo que está reivindicando, com mais urgência é atendido. A minha filha foi atendida em Curitiba, num transplante coclear, um transplante caríssimo, via SUS, todo atendimento via SUS. Então não posso dizer que o SUS é ruim. A parceria foi do governo do estado com um hospital privado do Paraná ali, o Hospital Angelino de Caron, mas o procedimento foi pago via SUS. Por quê? Porque em Santa Catarina só tem um médico para atender a população catarinense nesse tipo de transplante. Então a nossa luta precisa ser contra a terceirização, mas pela implementação do servidor público, para que ele assuma, né, o seu cargo. Peço desculpas ali pelo tempo, tá? Que assuma a sua responsabilidade, e nós, enquanto sociedade, nos organizemos e vamos eleger sim quem defende o serviço público, quem defende nós enquanto população, e não esses 140 e poucos milionários que existem por aí. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Reinaldo, morador há 40 anos em Joinville, paulistano. Foi muito bom o companheiro que participou agora colocar, que é o que eu ia colocar. Quem nós achávamos que nos representava, e há décadas vem acontecendo isso, não fizeram o dever de casa. Tinha uma Constituição, não fizeram o dever de casa. Então, o que eu, vendo inclusive o pontuamento do Daniel, muito importante, quero agradecer aqui ao Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville, a todos que estão aqui na mesa, aos companheiros e companheiras que estão aqui conosco. Nós já sabemos o caminho. A minha modesta opinião, a nossa palavra de ordem está ali, contra a privatização dos serviços públicos. E aqui nós não vamos falar em servidores, aqui a gente vai falar em contribuintes. Todos nós aqui somos contribuintes. E no artigo 6º da Constituição, nos garante todos os direitos que estão sendo negados. E aí estão sendo negados por quê? Nós já sabemos o que temos que fazer. Então hoje o que eu faço uma reflexão. Nós temos mais de 48 associações de moradores no Joinville. Nós temos deve ter uns 32 sindicatos em Joinville. Nós temos aí não sei quantas igrejas em Joinville. Nós precisamos levar a nossa bandeira no peito contra a privatização do serviço público. Não tem esse negócio que a OS é boa ou que o fulano de tal lá é bonzinho. Não existe isso. Nós não podemos cair nessa falácia. Estamos caindo há décadas. A partir do momento que o neoliberalismo, que aí, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e todo o Congresso Nacional aceitou as diretrizes estabelecidas na década de 90. E o que nós fizemos, quem tinha que fazer o dever de casa? Nada. E quem sofre? Todos nós,
porque nós somos a sociedade. E a sociedade tem que pertencer. Ela não pode aplaudir, porque não tem o que aplaudir no Brasil. Neste momento não tem o que aplaudir no Brasil. E se a gente não voltar para o fronte, nós vamos pagar o preço de nosso neto dizer: você não lutou por mim. Está acontecendo e vai acontecer. Se continuar assim, é o caos que vai mudar. É o caos, porque nós estamos indo para o caos. Uma sociedade que tem uma Constituição cidadã, que tem artigos estabelecidos, diretrizes estabelecidas, e nós ainda não achamos a mola mestra, quem sabe ali aquela semente, de mostrar para a sociedade que privatização não aos serviços públicos, que é direito de todos nós. Boa noite a todos, eu sou o Adriano do SAMU. Eu só queria fazer uma colocação que a gente está sofrendo uma pressão já faz algum tempo já, há anos na verdade. Eu estou há 10 anos no SAMU, o SAMU tem há 20 anos, e desde que eu entrei já vem querendo passar para bombeiro, querendo passar para outro tipo de serviço, e até então não conseguiram, que a gente conseguiu segurar, né? Então, assim, tá sendo desestruturado o SAMU aqui em Joinville. Não sei se todos sabem, eles tiraram a nossa base do SAMU, né? Alegando que ia cair, né? Então, mas a gente sabe que não vai cair. O engenheiro não fez aquilo para cair, né? Então, desestruturaram o SAMU, começaram a desestruturar e tiraram a gente da base. Aí montaram uma lá no PA Leste, outra no PA, na UPA, no posto de saúde do João Costa. Colocaram a gente lá num cantinho lá, isolado de tudo, né? Prejudicou o tempo-resposta para os usuários, que agora a gente tem que ficar atravessando a cidade de uma ponta para outra, né? Antes não era centralizado, era muito menos tempo a gente levava, agora não. As ambulâncias agora não são mais aceitas do governo, eles alugaram as ambulâncias, alegando que economizariam dinheiro na manutenção, o que não acontece, a gente sabe que não, porque quanto custa o aluguel de uma ambulância hoje? É caríssimo, né? Então agora eles querem privatizar o SAMU, alegando que o custo é muito alto com as manutenções. Estão alegando que os condutores do SAMU estão quebrando as ambulâncias por querer, para poder privatizar. Isso aí está no edital, tá? Para todo mundo ver. Então, não sou eu que estou falando. Isso aí, parece que eles vão lançar o edital dia 19 agora, para fazer a contratação, né? Então é isso. Eu queria deixar minha indignação aqui, porque a gente faz acontecer, corre o dia inteiro, né, para salvar vidas, e é tratado desse modo. A gente estudou para estar ali, não estamos ali de graça, e então tem motorista lá que é até enfermeiro, a gente estudou, fez técnico, fez enfermagem, estudou para estar lá, fez vários cursos, e agora para ser jogado num canto aí sem saber aonde, né? Então é isso que eu queria falar, e espero que a gente consiga reverter isso. Boa noite a todos. Oi, gente, eu sou a Lari, sou presidente do PCdoB. Queria muito agradecer essa atividade, eu estou aprendendo bastante, né? Eu venho principalmente do movimento de juventude e é muito nessa linha que eu quero trazer, porque muitas vezes eu vejo que a gente fala muito sobre construção de políticas públicas dentro do movimento de juventude, do movimento LGBT, né? A gente estava lá em Brasília esses tempos. E muitas vezes a gente não percebe o quanto a luta por políticas públicas perpassa pela valorização do serviço público, né? A gente luta tanto para que a gente tenha uma educação de qualidade, né? Que a gente tenha
né, os nossos direitos respeitados, mas a gente não percebe que se lá na ponta quem vai aplicar a política pública é o servidor público. Então não adianta eu ter uma baita de uma ideia que pode mudar vidas, mas o servidor que está na ponta, ele está sucateado, ele não recebe mal, ele não tem nem fôlego mais para trabalhar, né? E inclusive eu vejo isso muito como inclusive uma ferramenta de fragmentação da nossa classe. Né? Porque quando a gente vai falar com o estudante que está lá na escola e tu fala para ele, vamos lutar pela escola, para melhorar a escola, melhorar o ensino dele. Ah, mas se nem meu professor tá querendo defender o ensino, eu vou defender? Né? Ele tem raiva do professor. Isso acontece, gente, no movimento estudantil, né? No movimento de juventude. E aí é um processo de tu fazer aquele aluno compreender, aquele estudante compreender que, na verdade, aquele professor, ele não é o vilão da história. Na verdade, ele é só mais uma vítima desse sistema capitalista que quer precarizar a nossa realidade. E que, na verdade, aquela precarização no serviço do professor abate sobre o aluno também. Então, por isso que eu acho que é tão importante que a gente unifique a nossa luta. Porque a gente, inclusive, esteve aqui recentemente, a gente teve um congresso da União da Juventude Socialista, que é a juventude que eu também faço parte nesse espaço, obrigada pelo espaço, inclusive, foi há 2 semanas, e a gente estava discutindo sobre isso, que muitas vezes a gente vê a nossa luta muito fragmentada. O estudante está aqui lutando por educação, e o professor está aqui lutando por educação, e a gente não consegue fazer uma agenda juntos. A gente não consegue traçar uma estratégia juntos, né? Então, como que a gente vai defender a escola que a gente quer se a gente não tem estudantes e professores juntos nessa luta? E eu acho que é muito importante, né? E gostaria muito que a gente fosse mais chamados, né? E aí eu não estou representando meu partido, mas também trago a galera da JS que já teve que ir embora, porque amanhã eles estudam cedo, né? Mas que a gente construa mais agendas juntos, que a gente pense juntos, para que a gente não se fragmente. Porque o que a gente precisa de fato é solidariedade de classe. Isso vai também, né, não só para a educação, mas também o usuário, junto com o servidor e diversos outros casos, né? E por fim, eu também queria trazer algo que eu gostaria de ouvir mais, que eu acho que seria muito importante talvez ter um evento específico sobre isso, que é sobre essa estadualização do São José. Gostaria muito de saber sobre principalmente aquela parte que a Gil falou, que, né, teria como o Estado passar a verba para cá, mas como que a gente poderia nos munir de informações para quando a gente for conversar com uma pessoa que pensa diferente, ele vai falar, tá, mas tem como que o Estado vai passar o dinheiro para vocês? Talvez eu não saberia como responder, sabe? Então eu acho que seria muito legal um segundo evento, um outro evento, para a gente discutir sobre isso e para a gente se munir desse conhecimento para que a gente possa partilhar para as outras pessoas, tá bom? Obrigada. Agora o Daniel vai responder,